Olá, Exército de Maria, 29º dia dos 30 dias de preparação à total consagração à Virgem Maria. Iniciemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave do mar estrela, de Deus Mãe bela, sempre Virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó Tu, que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos a paz e quietação, e o nome da Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele, que nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo, demos aos três um louvor. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda a presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. De todo o ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação
e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência, do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos o número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei,
por que desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseje a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma correi, que já bastante tardastes, apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente, consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração, que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Jesus e Maria no Calvário. Papa Francisco deixou a seguinte mensagem: a mulher que nas bodas de Caná da Galileia dera sua colaboração de fé para a manifestação das maravilhas de Deus no mundo, no Calvário mantém acesa a chama da fé na ressurreição do Filho e comunica-a aos outros com carinho maternal. Assim, Maria torna-se fonte de esperança e de alegria verdadeira. Na hora em que a fé dos discípulos se ia quebrantando com tantas dificuldades e incertezas, Jesus confiava-lhes aquela que fora a primeira a acreditar, cuja fé não desfaleceria jamais. E a mulher torna-se nossa mãe, no momento em que perde o Filho Divino. O seu coração ferido dilata-se para dar espaço a todos os homens, bons e maus, e ama-os como os amava Jesus. Contemplando Jesus Cristo pregado na cruz, somos incitados a considerar a sua grande prova de amor por nós. Despojou-se de si e, sendo Deus, se fez homem para sofrer e morrer na cruz por nós, que éramos seus inimigos por causa dos pecados. Ele elevou ao infinito o valor dos seus sofrimentos, por ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E só através das suas chagas é que fomos curados das chagas das nossas faltas, voltando à amizade com o Senhor. Com a redenção, conquistou-nos a filiação adotiva e deu-nos a graça santificante que nos vem com o batismo. Vamos compreender melhor, com Maria, o valor precioso da graça redentora de Cristo. Meditemos segundo as possibilidades na extensão do sofrimento do Senhor. Jesus Cristo padeceu
sob penas de todas as ordens. Sofreu no corpo e na alma. E podemos meditar esse padecimento dele em algumas passagens do livro de Isaías. Isaías, capítulo 50, versículo 6. Capítulo 52, versículo 14. Capítulo 53, aos versículos que me feriram, do 3 ao 7, apresentei 9. As espáduas e as faces àqueles que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos ultrajes e dos escarros. Tão desfigurado estava que havia perdido a aparência humana. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Foi-lhe dado sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e na sua boca nunca tenha havido mentira. Ainda sofreu por seus discípulos. Um o maldisse e o traiu. O outro negou-lhe por 3 vezes, e quase todos o abandonaram e fugiram. Jesus sofreu na alma, com grandes e inexprimíveis tormentos, pelos pecados de todos os homens, desde a sua concepção até a morte, com o mais cruel e espantoso dos tormentos, que foi o seu desamparo na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Só ele, que vê o Pai, e por isso rejubila-se plenamente, avalia em profundidade o que significa resistir pelo pecado ao seu amor. E como nós retribuiremos a um amor tão imenso? Jesus sofreu tanto pelos homens que antes eram seus inimigos pelo pecado. O que temos de fazer pelo nosso Redentor? Retribuímos a sua predileção, vivendo a fé com obras de justiça, espírito de reparação e de penitência, em união com as dores dos sagrados coração de Jesus e de Maria? Também nos ensinamentos da cruz, saibamos que Maria Santíssima há de exercer sobre nós a sua maternidade espiritual, em que reside o verdadeiro conhecimento do valor de nos conformarmos a Jesus crucificado, completando em nossos membros o que faltou à paixão de Jesus Cristo. Nós, como membros do corpo místico de Cristo, a Santa Igreja, temos que atender a seu incessante convite. Renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Se queremos chegar a nos conformarmos com o Cristo glorificado, temos que necessariamente conformarmos-nos ao crucificado. Não é a vida cristã sem cruz. E para tomá-la corajosamente e eficazmente, haveremos de renunciarmos a nós mesmos até o sacrifício, não poupando nossa vida das mortificações necessárias e também empenhando-nos por gastarmos-nos a serviço a Deus
e ao próximo. Tudo deve ser feito por puro amor. E o melhor exemplo desse amor podemos encontrar na vida escondida e interior da Santíssima Virgem, que se associou da melhor maneira possível à vida, paixão e morte do Cristo, pois conservava todas as coisas no seu coração. Com a valiosa ajuda de Maria, através da total consagração, devemos contradizer com a nossa vida a esta sociedade moderna que rejeita a cruz de Cristo por estar preocupada com os confortos e alegrias efêmeras. Urge-nos aderir a esta devoção contra o naturalismo, que a tudo infecta. Assim nos levará a viver numa atmosfera sobrenatural, a partir do cultivo de uma vida interior sobre a intercessão de Maria Santíssima. Contra o modernismo, que abandona a espiritualidade mariana, estaremos a apoiar-nos numa concreta teologia, que é a da mediação universal de Maria. Contra as liberdades de perdição, que querem a independência de toda autoridade, deixando-se escravizar por uma falsa liberdade, pelos abusos dos divertimentos, apegos desmedidos às comodidades que cercam a sociedade de consumo. A santa escravidão impele-nos a ter uma vida de dependência contínua e absoluta para com Deus, como Maria, vivendo numa total rendição do entendimento e da vontade. Ó doce escravidão, que nos desprende dos laços terrenos e nos alcança a verdadeira paz e a liberdade dos filhos de Deus. Com esta devoção, teremos vida e força interior para vivermos num espírito generoso de abnegação e sacrifício, conforme nos aconselha o anjo de Portugal. De tudo que puderdes, deveis oferecer sacrifícios para reparar os pecados de que ofendem tanto a Deus e pedir a conversão dos pecadores. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. A santa escravidão de amor a Maria é o antídoto para as chagas do mundo moderno, onde Maria, como perfeita educadora, nos fará amar a Jesus crucificado. Isto nos inspirará a prática do sacrifício, do desinteresse, da oração e da obediência por amor, libertando-nos de tudo que é contrário a Deus. Maria Santíssima é quem nos ensinará a tão aspirada simplicidade de pomba, munindo-nos de muita fé e confiança, onde a imitação da Beata Elizabeth da Trindade, possamos dizer: esta Mãe da Graça é que vai formar a minha alma, a fim de que a sua filha seja uma imagem viva e impressionante do seu primogênito, o Filho do Pai Eterno, aquele que foi a imagem perfeita da glória do Pai. Leiam o livro de São Luís de Montfort para melhor entender a sabedoria da cruz. O livro é Carta Circular aos Amigos da Cruz. Jaculatória. Virgem dolorosa,
guardai a nossa alma aos pés da cruz. Neste dia, sugerimos a leitura do Santo Evangelho, que está em João, capítulo 19, versículos do 25 ao 27. Agora, te convido a pegar na mão de Nossa Senhora, através da oração do Santo Terço do dia, meditando os mistérios de hoje. Você que deseja rezar com a comunidade, acesse a web Rádio Água Viva e acompanhe a oração do terço às 6 horas da manhã, ao meio-dia ou às 18 horas. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.